Quero convidar você, irmãos e irmãs, para abrirmos a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vou ler com você uns versos. Então diz assim a Bíblia: vamos ler como está lá. Diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Até ali, tá bom. Volta ali, por gentileza, no 28. Eu quero que leiamos juntos, vamos lá? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que texto precioso esse da Bíblia. Livro de Romanos, né? Livro de Romanos deve ser lido com bastante oração. O bem, às vezes mal compreendido. Às vezes o mal, a gente pensa que é mal, mas ele se transforma em bem. E às vezes o bem, que a gente acha que é o bem, não será tão bem assim. Quem tem aqui mais de 40 anos? Como nós somos velhos hoje de manhã, hein? Para não falar, tem bastante jovens aí também, mas aqui ó, tem jovem, bastante jovem, né? Por exemplo, eu sou jovem, vou fazer 50, me considero bem jovem, né? E a minha filha lá em casa comentou assim, sei que ela comentou na televisão sobre os atentados no mundo, e um daqueles países difíceis, há abusos de pessoas mais velhas com crianças. E minha filha disse: Deus me livre, pai. Já pensou crianças com 12, 13 anos e esses velhos de 50 anos? Quando ela falou aquilo, eu olhei para ela, mas me deu um mal-estar, sabe? Eu falei: o que é isso, menina? Você está ficando doida? 50 anos é jovem, muito jovem. Aí ela caiu e disse: não, pai, desculpa, não é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer, sim. Mas quem tem mais de 40 anos vai se lembrar aquele atentado que ontem relembraram 20 anos daqueles ataques das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quem aqui viu ao vivo pela TV? Nossa, que coisa interessante. Pois é. Eu me lembro tão bem, porque eu lembro, vívido. Eu era pastor na época em Mandaguari, morava lá num apartamento, e aquele dia eu estava dormindo até mais tarde, não sei o que aconteceu, e a minha esposa, a pastora Andréa, estava já acordada assistindo televisão lá na sala. Ela veio me chamar, e ela disse: Fábio, vem ver uma coisa aqui, está acontecendo um negócio esquisito lá nos Estados Unidos. Parece que um avião bateu num prédio.
Achei aquilo interessante, levantei, fui lá para a sala, sentei, e estava frio, eu coloquei aquelas cobertinhas do Paraguai, sabe, gostosinha que a gente usa, coloquei assim, fiquei assim, encolhido, olhando aquilo, eu falei, nossa, e o pessoal tentando entender, falando na notícia, e eu olhando aquilo, o prédio pegando fogo, de repente alguém comentou lá na TV, não, parece que está vindo outro avião. E quando ele falou aquilo, um outro avião entrou na outra. Eu não sabia mais se era um filme. Eu fiquei assim, em um certo estado de choque, olhando aquilo, querendo entender. Entendia direito. E aí comecei a ver aquilo, né? E fiquei ali 1, 2 horas, 3 horas. Vimos o prédio desabar. Vocês viram, né? O prédio desabar, uma coisa assim, incrível, assustadora. E essa semana eu estava olhando na Netflix, tem um documentário chamado 11/9, uma série, e eu estava olhando tudo que está ali, olhando aquelas cenas de novo. Nós que vimos na TV jamais vamos esquecer, né? Os mais jovens viram por outros meios, mas foi muito interessante, né? Então a gente lembra daquilo de forma muito viva, impactante. Mas saiu um livro sobre isso essa semana, chamado O Único Avião no Céu. Porque naqueles dias, o único avião no céu era o avião do presidente Bush. Todos os aviões precisaram descer. E todos desceram e só ficou o Força Aérea 1 no ar por muito tempo, umas horas. E este é o nome daquele livro que fala várias coisas. E entre algumas coisas que fala ali, é muito interessante, histórias que provocam às vezes indignação e assombro. Aí um do trecho é o caso do funcionário de um escritório que escapou da morte porque teve que descer ao térreo para liberar a entrada de um colega que tinha esquecido a carteira em casa. O cara desceu do 92º, deve ter descido meio bravo, né? Para poder abrir a catraca para um colega do escritório. Naquele momento, foi o momento em que ele escapou de morrer. Uma funcionária que foi demitida no dia 10 de setembro, não pôde mais ir. Dia 11 de setembro não pôde. Salvou e salva da morte por aquilo. E um bombeiro que trabalhou por horas pensando que sua mulher tinha morrido no atentado. O bombeiro foi para aquele lugar, a mulher trabalhava lá, e ele trabalhou horas e tentando aquela busca frenética, não encontrou, não teve notícia, mas quando chegou em casa, a mulher estava em casa porque não tinha ido trabalhar, porque estava com dores. Você já pensou? Em casa, olhou, mulher, você está aqui? Coisas que acontecem, né, queridos? Acontecem com a gente. Então, por isso que a gente pode entender melhor o versículo da Bíblia que nós lemos, por exemplo, o versículo 26 de Romanos 8, que diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Coisas que a gente não entende, mas Deus entende. A gente pode compreender aí o pensamento do apóstolo que escreveu a Romanos, quando mostra a sua dificuldade em compreender claramente a vontade de Deus. E, portanto, chega à conclusão de que tudo o que Deus faz é melhor do que faríamos, mesmo quando não entendemos, porque Ele acredita que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quantas coisas acontecem em nós e conosco que a gente não compreende, mas o Senhor compreende muitas vezes, né? E muitas das adversidades nós não compreendemos se é para nós bem ou não é bem. A gente foge de dificuldades, a gente foge de problemas, fugimos de situações complicadas,
mas são as adversidades que promovem o nosso crescimento e o nosso entendimento em todas as coisas. Nós somos aperfeiçoados por sermos aprendizes de resolver situações e problemas que vêm à nossa volta, que nós passamos, né? Então, também a Bíblia, por isso, fala que, lá no versículo 28, que assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, pela nossa limitação que temos, nós não podemos alcançar essa revelação futura daquilo que acontece na vida, né, em nossa vida, para nos aperfeiçoar. Nós somos limitados, não sabemos até que ponto passamos por circunstâncias, muitas vezes, que Deus às vezes promove para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, e é nesse aspecto que nós devemos sempre orar e confiar de que tudo está sob a administração do Senhor na nossa vida. Aquele que anda com o Senhor sabe que tudo que lhe acontece promoverá o seu bem, o meu bem, por mais que nós não compreendamos. Então essas adversidades, elas fazem aflorar em nós esse poder de sobrevivência, de saber o que fazer, de saber como viver, de ensinar a viver. As adversidades e essas coisas todas que nos acontecem para nos aperfeiçoar, que são tantos dilemas que passamos, talvez a gente pode ligar como semelhantes a vacinas, né, que previnem, que combatem doenças novas que acometem o corpo. Porque a vacina é assim, né? Você já tomou aí as várias doses aí, né? Já tomaram a segunda dose aí? Quem já tomou a segunda, erga a mão. Ó, a turma da segunda aí. E a primeira vacina? Tomou? Tomei aqui a primeira também. Se Deus quiser, vamos tomar a segunda, né, irmãos? Que de vez em quando está faltando por aí, mas vai chegar lá. Mas essas vacinas vêm, elas lembram e preparam o corpo para a doença, que pode vir depois. Elas ativam os anticorpos, né? Quando vem a vacina, depois vem a doença, ele fala assim, me lembro desta doença e eu vou então combater. Essa é a finalidade. As adversidades, tribulações, coisas que acontecem conosco, uma vez que você passa, quando elas vêm de novo, elas te encontram preparados. Duro quando você é pego pela primeira vez, não é verdade? Eu nunca sou bom em coisas que eu sou pego pela primeira vez. Minhas primeiras reações são completamente despreparadas. Eu admiro quem sabe o que fazer quando é pego de surpresa. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que você fala assim, aquela pessoa, ela é jóia, ela é batuta. Quando nada pega aquela pessoa, porque quando chega nela, ela sabe o que fazer. Então você conhece alguém assim? Ninguém conhece? Verdade? Só o Sinclair? Pois é, né? Eu conheço algumas pessoas assim, né? Alguns pastores amigos, o bispo João Carlos, admiro bastante, porque ninguém consegue pegar ele de primeira, já está sempre, parece que está sempre preparado para as coisas. De duas uma, né? Ou está naquilo que eu vejo, ou já passou. E agora sabe o que fazer, não é? Geralmente as pessoas mais experimentadas, e que a gente passa a conhecer daqui para frente, porque já foram lá atrás, a gente confunde às vezes, né? Mas tem gente que sabe o que fazer na hora que é pega de surpresa. Eu não sou, mas depois eu sou. Depois a coisa vai. Mas primeiro, para eu me sair bem, eu preciso ser pego de surpresa antes. É por isso que eu desenvolvi já algo diferente, né? Toda vez que eu sou pego de surpresa, eu fico quieto. Aí eu falo assim, viu, vamos pensar mais uns 2 dias, aí depois eu converso com a pessoa. Daí eu tenho que pensar, né, irmãos? Mas é assim que funciona. As adversidades, tribulações e problemas cooperam para o nosso bem, porque ela vem nos ensinar o que fazer. Ela vem nos preparar, né? Então, é isso que acontece conosco.
Como que a gente desperta o espírito de luta diante da escassez, por exemplo, escassez financeira? Se nunca tivermos falta de nada, como que a pessoa sabe o que fazer na escassez das finanças? Algumas sabem o que fazer, outras não sabem, mas elas vão aprender. Como que a gente desenvolve o caráter diante de perdas? Se nunca passaram por perdas ou pela privação ou a falta de alguém querido. Quando as pessoas sofrem com as perdas, né? Principalmente aquelas que nunca perderam, aquelas que começam a perder aos poucos, né? De repente e se for as pessoas que estão na frente da gente, é o natural, né? A natureza, é mais fácil. Dura quando vão pessoas mais novas do que nós estávamos preparados. Nós somos preparados para perder, né? Pais, avós. Não somos preparados para perder filhos, não é verdade? Isso é terrível. Mas às vezes as pessoas passam por perdas. E muitas vezes as perdas são aquilo que vai moldar o caráter. Não que seja da vontade de Deus, coisa nenhuma disso. Às vezes é, às vezes não é. Mas isso, muitas vezes as pessoas são pegas e são desafiadas ao preparo, por algum propósito. E em tudo isso, a gente pensa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, esse pensamento não é fácil, porque é contraditório à nossa natureza, é aquilo que nós pensamos. Mas às vezes, quando nós temos uma vida de fé, alguma coisa nós temos que olhar para frente e dizer, o que é que Deus quer preparar, ou quer falar comigo, ou quer fazer na minha vida com isso. Acontece, né? Como ensinar sobre paciência se a gente evita o tempo todo circunstâncias em que ela precisa ser desenvolvida? A gente vê as pessoas dizerem, ó Deus, me dá paciência. Já falou isso alguma vez na vida? Já falou várias vezes? Meu Deus, me dá paciência. Vai estar pedindo, então Ele vai providenciar meios na sua vida que a paciência terá que ser exercitada. Aí você pede paciência, vem aquele seu colega de trabalho para provar você, né, irmão? Aí prova, né? Prova, você fala. Aí você fala assim, você é crente, né? Crentez, você fala, prova, né? Mas você não pode só falar prova, você tem que pedir a Deus para que você possa ser aprovado nas provas. Às vezes a paciência com circunstâncias, paciência na família, paciência com o sogro, com a sogra, pessoas enfermas, tem que ter paciência. Uma hora chega a nossa vez, a gente tem que ter paciência. Havia um amigo tão precioso que talvez vai vir falar aqui para os casais aqui em outubro, né, Janine? De Batu. Está quase confirmando lá, viu? Essa semana ele confirma comigo. Mas um casal que a gente está vendo aqui de pastor que vai aqui falar com os casais, em outubro, testemunho da esposa dele, e ela teve que ter muita paciência com a sogra. No começo eu tinha muita dificuldade com a sogra, e eu sabia disso, e ficamos muito tempo sem nos ver. Quando nós nos vimos, alguns anos depois, eu brinquei com ela, eu falei assim, querida, tem que ter paciência, assim como tem que ter paciência com sogra, né? Aí ela me deu um testemunho, aí ela contou um testemunho, ela disse, pastor, foi bom que o senhor falou comigo disso, porque quero contar para o senhor como Deus trabalhou na minha vida, nos últimos meses de trato com a minha sogra. E ela contou a bênção que foi, o tratamento de Deus na sua vida, pelo cuidado e zelo, e como Deus transformou a sua vida no cuidado com a sua sogra. Coisa boa, né? Aprendizagem. Quando a pessoa aprende com as provas que vêm. Não existe provações sem propósito na vida de ninguém. Sabe, irmãos e irmãs? Às vezes quando vem situações, eu nunca fui preparado para provas. Estou sendo tratado de uma ansiedade crônica, que isso foi comigo, nasceu comigo. Hoje está menos, por graça de Deus. Mas eu não suportava provas. Se eu soubesse que mês que vem teria que lidar com alguma provação, era um mês sem dormir.
E aí Deus foi tratando. E aí hoje, quando eu consigo vislumbrar provações, hoje já está bem diferente. Hoje já digo, Deus vai preparar, tudo tem o seu tempo certo. Não adianta sofrer 30 vezes por causa de uma vez lá na frente. E aquilo vai sendo trabalhado na minha vida e eu vou sabendo que todas as provas que virão, elas vão me treinar para um trabalho qualquer. Às vezes eu digo para o Senhor assim, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? Um dia eu vou saber. Não é assim que funciona? Funciona com vocês? Por que estou passando por isso hoje? Mas eu já penso em sequência. Eu ainda vou saber no futuro. E assim que eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. O George Miller foi um pastor do século XVIII, muito abençoado. Depois, se quiser ler sobre, pesquise. Mas ele dizia assim: em 1000 provações, não são 500 as que trabalham para o bem daqueles que crê, mas 999. Não é interessante? Acho que é o seu pensamento, ele falou, né? Em 1000 provações, não são 500 que vão trabalhar a meu favor, mas ele fala, são 999. Acho que ele era meio sem fé, deixou uma para trás, né? Mas ele falava assim, coisa interessante, né? Com as provas que Deus trata, que Deus faz. Um sujeitinho, Oswald Chambers, foi um pastor que foi ordenado por Charles Spurgeon. A gente só fala do passado, né? A gente deixaram história. A gente vai achar livro bom, só acha desse povo do passado. Queira Deus que a gente comece a achar povo do presente, né? Mas assim vai. Esse sujeito que nasceu na Escócia em 1870, ele foi um dos 9 filhos e foi batizado por Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele cresceu, né? Sua característica era o homem que intercedia. Ele gostava muito de orar. Ele falou, Deus me chamou para interceder. E às vezes nas viagens que ele fazia para os Estados Unidos, era viagem muito com os barcos que balançavam muito, e aqueles que andavam com ele diziam, olha, nem nos balanços do barco, o Chambers deixava de anotar pelas pessoas na qual ele orava. Mesmo balançando com o caderno lá, ele dava um jeito, fazia aqueles garranchos, mas orava pelas pessoas, e era o seu intercessor. E toda sexta-feira ele se reunia com um grupo de oração para pedir o sustento para a semana seguinte. E ele chegou um tempo que ele trabalhava no orfanato, que cuidava de 1.500 crianças. E eles se reuniam ali. E eles tinham o propósito de não contar para ninguém sobre as necessidades. E não recorria a nenhum desses mecanismos de arrecadação que a gente vê hoje em dia. Mas ele orava. E aí a história diz que, certa vez, lá em 1897, ele se reuniu com os professores, com os funcionários, para saber por que estava atrasando a providência de Deus. Ele estava bravo. Ele falava assim com os funcionários, com o pessoal, dizia assim, alguém de vocês está sem fé? Alguém de vocês não orou essa semana? Porque eu não estou vendo a provisão de Deus, deve ser alguma fala de nós aqui na oração. Já pensou? Ele falava, alguém de vocês está em pecado? Se tiver, já confessa de uma vez aí para nós, porque senão é o jeito dele, né, irmãos? Não significava que Deus agisse especificamente dessa maneira, mas era o jeito dele. E aí ele orava, porque ele sabia que aquelas provações tinham como objetivo despertar o poder de intercessão dele e das pessoas que ele ensinava. Já pensou? Então, para ele, provação era oportunidade de intercessão. Às vezes você e eu devíamos aprender um pouquinho, né? Situação difícil em casa, lá, né? Dinheiro faltando, ou alguma enfermidade, ou alguma tribulação, né? Alguém da família que está carregado, trazendo problema demais para a gente. Você está com a esposa lá, o marido, você está com os filhos, as filhas. Aí, gente, vocês não estão orando. Está faltando aí a merenda da casa. É ou não é?
Ó, está faltando dinheiro para pagar a energia, que está cara, né, irmãos? Não está cara a energia? Tudo está muito caro, né? O pastor Elias Passeri, essa semana, conversando lá na casa da Lorena, da Simone, aí ele falou que é uma piada. Depois você conta para a Esther, tá? Do Sinclair, a Esther, que tem quantos anos? 7 anos. Você vai ver quando ela chegar, porque ela é loirinha, que chega a ser branca. Pede para contar uma piada para vocês. Ela conta só uma piada legal. Mas o pastor Elias contou assim: olha, o fiel chegou para o padre e falou assim: viu, na sexta-feira santa é pecado comer carne? O padre chegou e falou assim: olha, já foi pecado, hoje é milagre. Porque o preço da carne, né, irmão? Já chega a ser milagre, né? Hoje eu ia fazer uma picanha lá, ver o preço, falei para a esposa: é estrogonofe de frango, irmã. É mais barato, né? Mas às vezes chegar para a mulher, para a esposa, para a família e dizer assim: viu, quem de vocês estão pecando aqui? Vamos confessar os pecados, porque a bênção tem que vir. Ó, está faltando dinheiro para comprar isso, para aquilo outro. Quem que não está orando aqui? Vamos cobrar a oração uns dos outros. Talvez, né? Um exercício de fé, né? Um exercício de intercessão. Então sabe, queridos, que as provações que vêm de Deus, elas são enviadas para provar, fortalecer nossas virtudes e lustrar o poder da graça divina em nossas vidas. Testar a autenticidade dessas virtudes da fé. Às vezes a gente fala que tem fé, mas é só na provação é que você vai ver se tem fé mesmo. Então cabe a nós, né, fazer essa pergunta: as provações estão me aperfeiçoando ou estão me estragando? Se estiver te estragando, você tem que ser aperfeiçoado na fé, porque na verdade as provações têm que te melhorar. Agora, tem gente que estraga de verdade, né? Que murmura, que abandona, que tem aquelas revoltinhas, não aprendem nunca, e não adianta, se não aprende vai passar de novo. Você não pode fugir, não pode murmurar, você tem que pedir a Deus força o suficiente, porque se na prova você não é aprovado, ela vem de novo. Não é assim que funciona na escola? Não é assim que funciona na faculdade? Tirou nota baixa, tem que fazer de novo. E o nosso Deus tem que nos ensinar, mas Ele ensina. O que Ele deseja é que nós tenhamos um coração ensinável, disposto a aprender, porque Jesus veio assim, né? E uma coisa boa para a gente ver é que nós não estamos sós. Nosso Pai nos socorre. Amém, irmãos? Socorre, tá certo? Você que está aí juntinho aí, não está com perigo de pegar Covid, nada, está aí em família, olha a pessoa do seu lado e diga assim: ó, o Pai te socorre. Diga aí: o Pai te socorre. O Pai te socorre. Ele cuida, não é? Ele cuida muito. Olha só, Romanos 8, 26, nós já lemos, vamos relembrar. Diz assim, olha: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Essa palavra aqui significa, essa palavra gemidos inexprimíveis, ou gemidos, ela vem significar assim, sustentar, nos ajudar, nos apoiar. Ela é geralmente aplicado àqueles que se unem para apoiar e carregar um fardo. O significado aqui pode ser assim expresso: o Senhor nos ajuda e ajuda muito. Ele ajuda, mesmo sem sabermos, muitos motivos de provações, e mesmo sem sabermos orar como convém. O Espírito faz. Ela pode às vezes ser assim traduzida: o Espírito nos ajuda muito ou nos apoia naquelas emoções profundas que precisamos ser tratados, naqueles sentimentos intensos, nos suspiros interiores que não podem ser expressos em linguagem, mas que Ele nos permite suportar e que são entendidos por aquele que sonda os corações. Ele ajuda.
Às vezes não sabemos nem como orar. Se você não sabe como orar, ore de qualquer jeito, mas não deixe de orar. Porque vai chegar ao Pai do jeito certo, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes alguém chega e fala assim, será que eu orei certo, pastor? Ou às vezes alguém falou para você, já deve ter ouvido isso também, né? Ô querido, será que eu já orei certo? Será que estou orando certo? Alguém te perguntou isso? E que você responde o quê? Eu respondo assim, olha, ore como você tem que orar, porque vai chegar lá tudo certo. Se você orou certo, vai ser respondido. Se você orou errado, o Espírito Santo vai levar o que é certo. E você vai receber o que é certo, porque não vai receber o que é errado. Porque Deus, o Pai, o Espírito Santo, nosso intercessor, Ele decodifica certo o que nós oramos errado. E Deus só responde o que é certo. E na dúvida se Deus vai te responder o que é certo e o que é errado, fique tranquilo. Porque o Pai só tem o de melhor para você. Amém, irmãos? Mesmo que o de melhor não seja o melhor que você espera que seja. Porque os crentes fiéis lembram assim: não existe nenhuma decepção àqueles que enterraram sua vontade na vontade do Pai. Qual é a sua vontade? A minha vontade é a vontade de Deus. O Espírito Santo que está em nós vai gerar em nós desejos que é de acordo com a vontade de Deus. E se você tiver gerado em você, na sua carne, do seu jeito, motivos errados, o Espírito Santo vai tratar. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é muito comum a gente chegar à conclusão de que não sabemos o que fazer, na maioria das vezes, em que chegamos a alguma crise. É muito comum a gente dizer assim, olha, eu não sei o que fazer, não é? Crise é crise, né? Crise você não sabe o que fazer. Não se culpe por isso, porque acontece com todo mundo. A diferença entre você e alguém que está saindo vitorioso de uma crise é o momento. O seu é que ainda não chegou, porque quando isso acontecer, o Espírito Santo vai interceder por você. Fala, Espírito Santo, me dê discernimento, me dê sabedoria sobre o que fazer, na hora que fazer, né? Me ajuda nisso. Lá em João capítulo 10, verso 14 e 15, veja o que Jesus fala. Ele diz assim, olha: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Olha isso, gente. Você tem um cuidador, um Jesus, pronto para cuidar de você, e ele fala assim: eu estou pronto para morrer pelas minhas ovelhas. Isso é o fraco confiando no forte. Não é verdade? Qual é a origem da nossa confiança? Jesus, um Deus que é maior do que nós, que cuida de nós e que zela de nós carinhosamente. Como é que é a sua vida quando você sai de casa? Sai de casa e diga ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Jesus, o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, me mostra o caminho, não é? Ele fala que é o bom pastor. As ovelhas não sabem o que fazer. Ovelhas são os bichos mais bobinhos que existem. Elas vão para onde todo mundo vai. Se todas elas caírem num abismo, num buraco, cai todo mundo junto. Tem um lobo na frente, ela fica tão paralisada que ela é perigoso ir em direção ao lobo. A ovelha é um bichinho frágil. E é por isso que Jesus fala para nós da figura do pastor e as ovelhas, com o cajado, que vai mostrando o caminho. É a coleira. Eu saio com o meu cachorrinho lá, e o bichinho é só Jesus, né? Ele não pode ver outro cachorro, que ele sai para o fight. Ele não tem noção. Ele vê um bulldog, ele é um maltese desse tamaninho, mas ele vê um grande, ele vai para
para pegar. Eu falei, mas cachorro sem juízo. Ô cachorro tonto. Não é, Carla? Carla tem igual lá. Às vezes eu pego a coleira assim, eu dou uma puxada assim, que parece que saiu, abriu um paraquedas para trás, né? Mas é para proteger o bichinho. Ou sem noção, você vai, uma bocada daquela te deixa sem cabeça. Mas a gente está cuidando, né? Às vezes Jesus é assim com a gente, Ele dá uns puxão na gente, não dá? Ah, vem aqui, meu filho. Vem aqui, ovelha. Às vezes dá uma quebrada de perna na gente, às vezes tem que quebrar a perna. Diz os escritores mais afoitos, né, mais exagerados, que quebram a perna das ovelhas. E quebra, para cuidar, para zelar, né, em nossas vidas, para cuidar. A gente vê isso, queridos, com a gente, sabe? Então são coisas que Deus cuida e Deus zela. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando eu vejo aquele bombeiro que encontrou uma mulher em casa, quando eu vejo a história daquele sujeito que foi descer lá para o térreo para abrir a catraca para alguém, quando eu vejo aquele sujeito que ganhou as contas no dia 10 de setembro, eu fico me lembrando dessas coisas e eu sempre digo comigo, tudo vai cooperar para o meu bem, que Deus me dê sabedoria. Eu não reclamo mais de muitas coisas. Eu não reclamo mais quando eu perco a chave do carro na hora de sair. Eu procuro. O máximo que vai acontecer é pegar um táxi, né? Esse dia eu estava vindo para a igreja, lá no sábado dos jovens. Depois de passar por 3 semáforos demorados, esqueci, eu prometi que ia levar os joguinhos para os jovens. Vou voltar a buscar. A esposa, mas vai voltar só por causa disso? Exatamente por causa disso. Eu volto. Peguei os joguinhos e voltei. Quem sabe um doido não passou no sinal vermelho lá na frente. Não é verdade? Às vezes essas coisas imprevistas, não reclamo mais. Perdi o ônibus, tranquilo. A gente pode orar, a gente pode ler. Agora tem o celular, fique calmo, fique tranquilo. Já contei uma vez, o pastor André perdeu um ônibus. Quando vinha de São Paulo para Curitiba, o ônibus que ela perdeu foi o ônibus que se esborrachou todinho na estrada. Ela nem acreditou. No outro dia, estava vendo o jornal assim, ela até chorou. Você está vendo? Não reclama. Não reclama dos imprevistos. E assim a gente vai vendo, né, como é que funcionam as coisas. Quantas coisas a gente passa, né? Porque é necessário. Uma coisa última que quero compartilhar com vocês, queridos, é que o bem-estar sempre foi inimigo da fé. Sabia? O bem-estar sempre foi inimigo da fé. Eu vou ler aqui com vocês Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, olha. Vamos ler comigo? Para vocês voltar a atenção assim para lá. Vamos lá? Gente, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? E quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Aí o apóstolo Tiago fala, gente infiel, ser amigo do mundo, amigo das circunstâncias, amigo das coisas, ela se constitui em inimizade contra Deus, porque o mundo rejeita tudo que é de Deus. E nós somos pessoas mundanizadas, com a cultura humanista, que foge do problema, que foge do mal-estar, a qualquer preço. Crentes que fazem de tudo para enriquecer a qualquer custo, pecando em favor da falta de fé, de que Deus vai cuidar dele, ele tem que acumular mais do que a fé permite, se torna então inimiga de Deus, porque foge a todo custo do mal-estar, né? Mas o bem-estar mundano é inimigo da fé. O bem-estar mundano é inimigo da fé porque afrouxa as articulações da bravura santa e estira os tendões da coragem sagrada, dizia Calvino na sua Bíblia. Então essa é uma estratégia muito usada pelo diabo para esmorecer a fé e o fervor de uma pessoa. Deixa sem a necessidade de Deus. Quanto mais apática e morna estiver uma pessoa, mais rapidamente ela vai esfriar-se na fé.
A tática do diabo é fazer com que as pessoas não precisem de Deus. Sabe? O C.S. Lewis escreveu o livro Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, porque o diabo, o aprendiz, não conseguia demover um crente da fé. E o aluno do diabo estava tendo muito problema, estava sendo reprovado. O diabo dizia assim: você não consegue fazer essa obrinha aí? Tira aquele sujeito da fé lá, faz ele abandonar Jesus. Ele fazia de tudo, enviava aprovação, dava desemprego, dava doença, dava não sei o quê, dava dificuldade da família, um monte de coisa, e o crentezinho cada vez mais forte. E ele chegava para o diabo e dizia: não está dando certo não, aquele sujeito lá é difícil de desviar ele. Aí o diabo teve uma ideia. A ideia do diabo era a seguinte: colabora com ele, dá dinheiro para ele, não deixa ele passar necessidade, deixa ele com tanta saúde que ele vai no médico, o médico vai falar assim: olha, você tem que parar de comer carne gorda, parar de comer essas coisas, está engordando demais. Não é? Não é assim? A gente às vezes morre de saúde, né, irmão? Tem gente aqui morrendo de saúde. Você vai no médico e ele fala assim: ó, você está comendo demais. Suas veias coronárias estão entupidas de tanta coisa gorda, de tanta coisa boa que você está comendo, né, Célio? Tem que relaxar, tem que fazer exercício, comer alface, comer cenoura, porque você está morrendo de saúde, sua saúde vai te matar. Aí o diabo falou assim: deixa ele bem fortinho, dá dinheiro para ele, deixa a família dele tranquila, não deixa nenhum acidente de trânsito, né? Se vê o sujeito, desvia os carros que vai bater nele, deixa ele, mas muito tranquilo, de modo com que ele vai se esquecer da dependência de Deus. Aí ele falou: é verdade. Daí o diabo foi lá, foi como um anjo disfarçado, começou a ajeitar a vida do crentezinho. O crentezinho foi esmorecendo, até que perdeu a fé. Por quê? Porque é isso aqui que o Lewis disse, que o Spurgeon disse, né? Quanto mais apática e morna estiver uma pessoa, mais rapidamente ele vai se esfriar da fé. Deixa ele suprido de tudo. E sabe, queridos, é por isso que Jesus falou que a igreja de Laodiceia estava morrendo por causa da apatia. Lá na Apocalipse, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Depois você vai ver lá, Apocalipse capítulo 3, era uma igreja abastada, era uma igreja, um povo que tinha tudo, era uma cidade também que tinha tudo, por isso que a igreja era influenciada, porque a cidade de Laodiceia era muito rica. Para vocês terem uma ideia, teve um terremoto ali que devastou a cidade. Naquela devastação toda, em 2 anos eles reconstruíram uma cidade, em lugares que levam 20, ali aconteceu em 2 anos, e o povo era tão abastado, não precisava de nada, que a igreja se tornou morna, e é por isso que Jesus falou assim: vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque a mornidão era tanta, que o povo perdeu a fé, sabe? E Jesus disse assim, João 17, verso 15 e 16, vou ler com vocês assim, olha: não peço, Jesus orando por nós, não peço que vocês tirem do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Jesus falou para nós: vocês vão ter dificuldades e problemas, mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo. E depois Jesus orou ao Pai, dizendo assim: não tire-os do mundo. Por quê? Porque eles vão resistir. Então Jesus falou assim: assim como eu não sou do mundo, eles não são, mas o Pai vai nos fortalecer no mundo em todas as coisas. Então, querido, resista ao bem-estar mundano, não reclame. Procure entender o que as situações da sua vida estão querendo te ensinar. Quais são as intenções de Deus para formar seu caráter, para fortalecer a sua vida, para te ensinar a ser uma pessoa que é relevante para este mundo, uma resolvedora de problemas, uma resolvedora de circunstâncias. Porque você pode? Porque o Senhor vai te dar discernimento e vai te ensinar. E todas as circunstâncias vão te encontrar no Senhor. A gente vê assim que se nossas circunstâncias nos encontrarem em Deus, encontraremos em Deus, e Deus em todas as nossas circunstâncias, porque Ele vai cuidar de nós.
Sabe, então da próxima vez que você perder um ônibus, próxima vez que você esquecer a chave de casa, no trabalho, e ter que voltar para casa porque esqueceu alguma coisa, volte com paciência, dê graças a Deus e pergunte qual foi o livramento de Deus para a sua vida. Eu me lembro que, vou encerrar agora e orar com vocês. Eu me lembro de um irmão querido que mora hoje em São José do Rio Preto, que ele era um irmão querido lá de Guarapuava, que descobriu o início de um câncer, porque a mulher marcou um exame para ele fazer com um especialista errado. Ele foi no médico para saber o que tinha no seu abdômen, no estômago e tudo, e ela marcou com ele no médico, e o médico olhou e falou assim: olha, essa especialidade eu não tenho, mas já que você está aqui, você não quer fazer uma colonoscopia? Ele falou: Deus me livre, fazer colonoscopia? Eu vim aqui para ver o estômago, o gastrite, mas eu não quero não. Mas ele falou assim: não, vai, faz, não te custa nada. Quando você tem? Tem uns 50 e pouco, nunca fez? Não, então faça. Naquele momento, naquele exame, ele descobriu um câncer primário. Foi tratado e foi curado. Aí ele disse: olha, como Deus faz as coisas com a gente, né? Como Deus faz com a gente as coisas. Até nas horas erradas e nos jeitos que a gente acha errado, Deus tem um propósito e trata com a gente. E é por isso que a Bíblia diz assim para nós, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é a sua vida? Tu está colaborando para o bem ou você está sapateando? Não pode sapatear, não adianta nada. Você tem que procurar em oração diante do Senhor para saber qual é a sua vontade. Se for coisa errada, Ele vai livrar. E se for para você compreender, Ele vai te ensinar. Mas muita gente fica reprovada a vida inteira e são imaturos a vida toda porque não conseguem aprender, mesmo com Deus ensinando. Deus abençoe você nesta manhã, que de alguma maneira Ele tenha usado esta palavra para falar com você. Amém, querido? Eu quero orar com você nesta hora. Orar com você que esteja passando por circunstâncias que você não compreende, tá bem? Quero convidar você a ficar em pé, você fechar os teus olhos e pensar o Senhor, entregar sua vida diante dEle. Há circunstâncias na sua vida que você não compreende, que está longa demais. Algum dilema da sua vida, algum problema que está muito longo? Quais são? Será que Deus está querendo ensinar você alguma coisa e você não está compreendendo? Será que o Senhor deseja agir na sua vida, te aperfeiçoar, fortalecer a sua fé, mexer com você e você não está compreendendo? Está sendo reprovado? Se reprovar, passa de novo. E o Senhor deseja que você compreenda, aprenda para ensinar, aprenda para glorificá-lo, aprenda para viver bem. Quero orar com você em nome de Jesus. Coloca a mão aí no seu coração, ore a Deus, conte a Ele aquilo que está te incomodando, deixando em crise.